Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Papo Pet e a gente conversa com a jornalista Ana Sofia Schuster. Tudo certo, Ana? Tudo certo, Patrícia. Vamos lá para o nosso terceiro podcast. Muita emoção. Vamos conversar também com a Dalva Donadel, da ONG Animal.com. Tudo bem, Ai, Dalva? maravilhoso hoje o dia. Acordei a mil pelo Empolgada, Brasil. empolgada. Isso. Estamos recebendo aqui a nossa convidada entrevistada, a doutora Laís Sacol Ferreira, médica veterinária, especialista em dermatologia. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Dalva. E lembrando, né, a Laís, né, uma baluarte nesse mundo de animais, onde a ONG, né, a ONG Animal.com está sempre assim junto, pedindo a colaboração dela para que a gente possa resolver problemas até muito sérios, né? Quando a gente chega na Laís é porque a gente não resolveu entre nós. E a gente, nesse momento, é um momento muito especial. O que nós gostaríamos de saber aqui, o Laís, é sobre as doenças virais comuns de gatos e cães. Então, Dalva, as doenças virais comuns em gatos, que é o que eu mais atendo no momento, é a leucemia felina, que é a FeLV, e a AIDS felina, que é a FIV. Gente, esclarecendo, são doenças só de gatos. Quando a gente fala AIDS felina, as pessoas se assustam. Não, esse nome é um nome para dizer que é imunodeficiência felina. Por isso que lembra a AIDS, mas é uma AIDS só de gato. É ligada só à deficiência imunológica do gato. E a leucemia felina é outra doença viral que ela é muito frequente, cerca de 20 a 30% dos animais que a gente testa para leucemia e para AIDS, 20 a 30% a gente acaba ali no consultório tendo, infelizmente, o resultado de positivo, tá? Mas como é que acontece essa contaminação de um animal para o outro, já que ela é viral? Isso, então, a contaminação ela é através do que a gente chama fomites, sabe? Então, é a saliva e algumas secreções. Por exemplo, saliva, o lamber o gato, tá? Um gato lambeu o outro, tipo a mãe lambeu o filhote, o irmãozinho lambeu o outro. Se um for contaminado, ele vai contaminar o outro, por isso que a gente chama doença do gato amigo, tá? E, tipo, compartilhar pratinho de comida e pratinho de água, porque é através da saliva. A FIV, que é a AIDS felina, é mais através de brigas, sabe? Então, por isso a importância que a gente fala, aí fala do manejo, a importância do manejo. Um gato domiciliado, tá? Um gato que mora dentro de casa, dentro do apartamento, que não tem contato com animais de uma forma externa, que não dá aquelas fugidinhas, as saidinhas à noite, esse é um gato que ele vai estar protegido, tá? Desde que ele não tenha, tipo, você adotou ele ou comprou, ele é testado negativo e ele mora dentro de casa, ele vai ser sempre negativo, tá? Agora, um gato que tem aquela saidinha, sabe? Aquela coisa que a pessoa acha natural, o gato, mas é da índole dele sair à noite para namorar, ou para passear, ou para caçar. Esse gato, ele vai encontrar, via de regra, mais cedo do que você pensa, ou a AIDS ou a leucemia, ou, infelizmente, as duas coisas juntas. Porque o mundo, assim, ele tem esse contato. Contato através de briga, compartilhar um pratinho. São essas situações que ele vai encontrar na rua que vai transmitir a doença. E aí ele pode ser vacinado para isso, mas ele pode contrair ou não? Essa vacina, como é que funciona? Se é que tem vacina, né? Então, assim, a leucemia felina, ela tem vacina. Então, você digamos assim, você adotou o filhotinho, daí você vai no consultório, aí a gente vai testar, tem uma idade para testar, você testa o filhotinho. Deu negativo, você faz a quíntupla, que é a V4 mais a leucemia. 21 dias depois, você repete a quíntupla e ele vai estar imunizado por 1 ano, tá? Não existe vacina 100%, mas a gente consegue uma boa imunidade com isso, tá? A FIV, a AIDS felina, ela não tem vacina no Brasil, então não adianta. Tipo assim, se você não proteger o gato e ele tiver a infeliz chance de ter contato com esse vírus, ele vai manifestar, tá? Laís, e os sintomas? Porque às vezes a gente vê um animalzinho que tem aquele aspecto de que realmente vai ter
uma doença dessa natureza, mas como é que eu posso identificar? Então, se o gato ele nasceu já com a leucemia, tipo, ele já contraiu da mãe, daquela ninhada, ele vai ser um gato que ele vai estar sempre doente, tá? Primeiro, é um gato menor do que o padrão, tá? É um gato que ele vai estar sempre doente, ou ele vai estar com problema respiratório. Uma coisa que a gente vê com frequência são diarreias crônicas, as quais você verifica verminose, você verifica infecção bacteriana, você verifica giardia, e esse animal está sempre doente. É um animal que está sempre com diarreia. É um animal que tem dificuldade de crescimento. É um animal que tem doença do trato respiratório superior com bastante frequência, tá? Esse é um gato que ele tem grande chance de positivar para leucemia. Mas aí, assim, ó, se ele nasceu, cresceu e ele está bem, ele contraiu depois de um tempo, na maioria das vezes, se o sistema imunológico dele está bom, ele não vai apresentar sintoma. Mas, com o decorrer do tempo, quando acontece alguma mudança no ambiente, por exemplo, morreu alguém da família, ou os donos foram viajar e tal, é nessa hora que baixa a imunidade que ele vai descompensar. E aí você vai ver o animal ou com diarreia, ou com efusão pleural, ou com umas pneumonias, que são doenças assim que elas são mais graves neles, tá? Por isso que a gente sempre fala, o animal está doentinho, tu não tem o teste, primeira coisa que a gente faz é testar, porque daí tu já sabe as medidas que tu vai tomar em relação a esse gatinho. Doutora, tanto a AIDS quanto a leucemia tem cura? Não, Não tem cura? Não tem cura. A gente tem tratamento, mas o tratamento é sempre baseado em aumentar a imunidade e evitar as recidivas, mas não tem cura. No caso assim, ó, por exemplo, o meu gatinho está com FeLV, pode ter FeLV e FeLV, os dois, né? Infelizmente pode. Pode. Aí, por exemplo, assim, ó, como é que isso leva à morte em seguida ou eu posso prolongar a vida através de um tratamento? Sim, vai depender do status imunológico do animalzinho. Então, o que a gente percebe? Tem gatos que são FeLV positivo e têm uma vida normal, assim, vivem 12, 13 anos. O que acaba com o gato são aquelas situações de estresse que faz com que a doença evolua, tá? Por exemplo, tá tudo bem, aí veio o gatinho com uma insuficiência respiratória aguda. Aí, normalmente, o que tu vai ver é efusão pleural, não uma pneumonia. Efusão pleural ou é tumor ou é leucemia, via de regra, né? As coisas mais comuns que são. Então, assim, se ele receber o atendimento veterinário e você continuar com aquele atendimento para que ele fique com a imunidade boa e evitar momentos estressantes, como, por exemplo, eu vou viajar, mas não vou deixar ele no hotel, vou deixar ele em casa com alguém cuidando. Essas coisas de mudança, tudo que vai fazer com que a introdução de um outro animal, tudo que vai fazer com que baixe a imunidade dele, você evita, tá? Então, ele vai manter aquela imunidade por aquele período e aí você consegue prolongar a vida dele. O que não dá é assim, ó, eu vou viajar e vou deixar ele no hotel de gato, tá? Os hotéis são ótimos, gente. Só que para o gato, a situação é uma situação de estresse. Ele é ligado ao ambiente dele. Gato gosta de rotina. Ele gosta de levantar sempre no mesmo horário, ter a comida no mesmo horário, com as mesmas pessoas. Gato é muito rotina. A partir do momento que você tira ele daquela rotina, ele fica totalmente estressado. Eu já diria que qualquer bicho, né, Laís? Também cachorro também, né? Mas o cachorro até aceita mais porque é novidade e tal. Sim. O gato, para você tirar ele do ambiente dele, pode dizer, gato para ir para veterinário. Tem muito gato que ele tem que tomar uma medicação antes para ir no veterinário, que ele é um amor em casa, mas no veterinário ele se transforma, porque ele está numa situação de estresse muito grande. E essas situações que fazem com que o vírus ele se reproduza com mais rapidez e vá fazer as alterações que levam à morte. Porque não é o vírus que vai levar à morte, sim as infecções secundárias. Eu te perguntar, Laís, com relação a essa questão de viral. Hoje, vocês que estão ali na linha de frente atendendo isso, tu acha que existe um controle? As pessoas têm que se preocupar com isso, em buscar essa vacina? Como é que vocês têm observado essa incidência desses virais em gatos? Infelizmente, eu vejo aqui em Criciúma uma incidência muito grande. Como eu vejo assim, 20% a 30% dos animais que eu testo ali são positivos. Isso é muita coisa, muita coisa.
Então, eu acredito assim, ó, tem que pegar o gatinho, tem que testar, ver o que a gente chama lá, o status dele, você testa ele e, eventualmente, se ele tem contato com outros gatos, você fazer o teste novamente, tá? E assim, ó, vacina. A vacina não é 100%, mas ela tem uma grande proteção. Então, é o que eu digo, é o manejo. É você testar, você vacinar e você manter o animal domiciliado. Doutora, mesmo que a doença não esteja ativa, né? A leucemia ou então a AIDS, mas esse felino, ele transmite aos demais? Sim, ele transmite. Transmite. Através, como eu falei, ele comer um pratinho de comida, então ele coloca a raçãozinha na boca, cai alguma coisa com saliva, essa ali é contaminada, através da água, através do fato de lamber. Por isso, assim, se você tem, eu tenho um gato em casa e eu vou adotar outro gato, antes de levar para casa, você tem que testar ele. Tá? Só um detalhe, se, por exemplo, como você diz assim, ó, não compartilhar o mesmo prato, tal, né? Uhum. Mas se a pessoa, por exemplo, tem um gato que tem FeLV, sei lá, Uhum. e traz um gatinho são, como é que ela vai poder controlar essa situação? Então, nesse caso, por exemplo, se tu tem um gato que é FeLV e tu vai pegar outro gato, se eles vão conviver, não, na verdade eles não podem conviver, né? Porque esse são, ele vai acabar pegando a doença, tá? Então, assim, pegou um gatinho novo, testa. Se o teu gato em casa tem a FeLV ou a FeLV, na verdade a gente nem recomenda pegar outro gato, porque a introdução de outro gato vai baixar a imunidade daquele gato que está em casa, tá? Porque, como eu falei, gato é rotina. Tu colocou um bebê ali, esse bebê vai querer interagir, vai querer brincar. E isso, nem sempre o gato vê como uma coisa boa. Ele pode ser uma situação estressante para ele. Aí vai baixar a imunidade dele e ele vai manifestar a doença. Entendeu? Então, a introdução de um outro filhote, muitas vezes, acaba sendo um problema maior. Eu tenho clientes que têm gato positivo e gato negativo, mas em ambientes totalmente separados. Muito interessante. E até essa situação assim de pegar um gato com um que está estressado, esse gato tem uma situação dessa, um membro nosso da ONG, ele começou a perder todos os pelos. Sim. E a questão assim, ó, já que a sua clínica é pelo e pele, né? Sim. A questão assim dos animaizinhos quando começa a perder o pelo. Tem algum medicamento que possa reverter esse quadro ou vai ser eternamente sendo cuidado? Não, é assim, questão de perda de pelo. Tem o que a gente chama de fluxo telógeno, que é a troca de pelo natural, que é dessa época do ano. Tá? Então, você pega, por exemplo, um Rottweiler, um Pug, você escova ele e você tira outro cachorro. Mas Exatamente. até eu vou emendar uma pergunta. É mito ou verdade que o cachorro, no caso, cachorro que eu sei, ele perde o pelo, troca o pelo 2 vezes por ano? Seria nessa época, fim de verão e inverno, é isso? Exatamente. Verdade, então. É verdade. Ele troca, na verdade, mais o subpelo. Uhum. Então, assim, o defluxo telógeno, que é a troca de pelo natural, você escova o animal, você dá banho no animal e está caindo pelo, e você tira pelo, mas ele não tem alopecia, ou seja, ele não tem falha. Isso é normal, tá? Normal, gente, em cães de pelo curto. Cães de pelo longo não podem ficar perdendo pelo, porque o pelo longo é igual ao nosso cabelo, você corta. Cai um ou outro pelo, mas é diferente. Na próxima geração eu só vou pegar cachorro peludo, porque os meus são tudo... Então... É um absurdo. O cão de pelo curto, pelo médio, tipo o pastor alemão, Rottweiler, isso. Todos esses ali, eles perdem muito pelo e é normal, é natural, tá? E isso ele tem que trocar, ele tem que fazer essa troca, tá? Medicação, gente, não, é escovação, é fazer a manutenção dessa pelagem. Ele vai cair, não tem o que não vá deixar ele cair, ele vai cair, só que vai nascendo pelo novo. Então, quando você vai escovando, você vai retirando na escova e não vai ficar no meio ambiente. Tá, eu quero fazer uma pergunta, porque eu estou com os meus tudo caindo pelo, tudo decando lá. Assim, por exemplo, não tem como dar banho e passar uma navalhinha assim, bem levezinha? Não. Então, tem gente que tosa o pelo. Só que tem aquela questão do pelo, ele deixar o microclima ideal para o animal. Por exemplo, você pega um husky siberiano, um chow-chow, que tem aquele pelo e subpelo.
E ele tá com a temperatura ok, ele tá bem, porque aquilo ali é térmico. Aí você vai lá e raspa ele no verão, tu tá, na verdade, assim, tirando toda a proteção térmica dele, ele vai morrer nesse verão, entendeu? De calor, porque ele fica, tipo assim, você tirou toda a proteção dele, tá? Então, é uma coisa que eu não recomendo. Eu recomendo, sim, a escovação. Eu não tenho escova. Pega uma luvinha e vai escovando da cauda para a cabeça, da cauda para a cabeça, e isso vai renovando aquele pelo, tu junta, pronto, não vai sujar tanto o pátio, a casa, tá? Mas é uma das coisas assim, tem muita gente, muitos clientes que tosam o cachorro. Não vai diminuir a queda, vai diminuir o tamanho do pelo que caiu. É isso. Isso aí é sério, né? Isso é uma coisa que a gente... E gato também ocorre essa perda de pelo? Sim, só que gato é o ano inteiro. Gato de pelo curto é o ano inteiro, tá? Diferente do cachorro, eu não recomendo banho em gato de pelo curto. Tá? Não recomenda banho? Não, o gato ele passa 20%, 30% do dia dele se lambendo, ele tá dando banho. Aí você isso vai muito lá, interessante. você vai lá e banha ele, o que vai acontecer? Ele vai se lamber todo de novo para tentar deixar o cheiro dele de novo. E aí tu tá promovendo um estresse. O gato não precisa, gato de pelo curto não precisa de banho. Por isso que eu acho maravilhoso. Como é diferente gato. o comportamento do gato? Não, Nossa, mas gato é todo. interessante isso aí, porque tem gente que toda semana tem que lavar o gato. Não. Doutora, então eu desejo saber o seguinte, qual é a frequência em que se deve dar banho nos gatos? Banho no gato? Isso. Gato de pelo curto? Nunca. Nunca. Ele tá sempre tomando banho. Para que você vai dar banho no gato? A não ser, passou por uma cirurgia e tinha muito sangue, aí tu vai até dar um banho. Mas olha só, uma questão bem interessante. O gato, quando ele vai para o banho em tosa, por exemplo, né? E ele chega em casa e tem outros gatos, ele vai apanhar dos outros gatos, porque os outros gatos não reconhecem ele. Entendeu? Nem ele se reconhece. Como é que os outros vão reconhecer? Entendi. Entendeu? Então, o gato está sempre tomando banho. Não tem necessidade de você dar banho nele, a não ser que seja gato de pelo longo. Aí é outra história. E no caso dos cães, qual é a Os cães. frequência do banho? Depende. Por exemplo, um Shih Tzu. O Shih Tzu, ele já tem alterações cutâneas de origem genética. Então, esse cachorro, o próprio tutor ou o veterinário vai determinar, mas via de regra, a gente dá banho semanal. Tem uma piodermite, tem uma seborreia oleosa, ele pode tomar até 2 banhos por semana. Isso que determina o veterinário, tá? Mas de uma forma geral. Eu tenho cães que ficam fora de casa, pelo curto, a cada 30 dias, 60 dias, sempre olhando se você vai dar banho em casa. É uma coisa, tá? Eu vou dar banho em casa, então vai ter que ser um dia quente, um dia seco. Aí eu dou banho no pet shop, isso não interfere muito, tá? Por exemplo, o pastor alemão, cachorro com pelo e subpelo, 2 banhos por ano. Mas, gente, dar 2 banhos por ano e não esquecer a escovação. A escovação, ela é básica, ela tem que ser feita. Aí você vai remover as sujidades, tá? Na escovação, tu tá verificando presença de ectoparasitas, presença de seborreia, essas coisas assim. A escovação é fundamental. O banho, ele não tem que ser tão frequente. A escovação é que tem que ser diária, vamos assim dizer. Não necessariamente. Agora, nessa época de troca de pelo diária, depois pode ser semanal. É aquele teu contato e começar desde bebezinho para que ele sinta prazer naquilo, que seja um momento entre tutor e pet, sabe? Tem que ser uma coisa gostosa, não aquela coisa forçada. Então, se você começa com ele de filhotinho, ele sabe que aquele é o momento dele. Então, ali você está escovando, você está fazendo carinho, você já está fazendo uma inspeção. O nódulo está assim, está assado, eu vi parasita, eu não vi, estou removendo pelo morto, sabe? Que seja um momento deles, tá? Ô, Laís, só uma preocupação que eu tenho, assim, que, aliás, não é minha, é de várias pessoas. Meu cão tem problema de dermatite. Eu levo para lavar. Sim. Existe, por exemplo, os produtos são diferenciados ou não? São. Para cada problema de pele, vai ter um produto diferenciado. Tem seborreia oleosa, vai ser o shampoo tal. Tem seborreia seca, é o contrário daquele ali. Eu tenho uma disbiose, vai ser um outro shampoo. Para cada produto, para cada problema de pele, vai ter um produto correspondente. Tu vai usar, por exemplo, um hidratante, tu vai usar um leave-in, tu vai usar qualquer outra coisa,
é o veterinário que vai determinar, não é o banhista nem o tosador. Para cada produto, para cada doença, vai ter um produto específico, tá? E também uma coisa assim que eu bato muito na tecla, gente, é muito importante, a temperatura da água e a temperatura do secador. Porque às vezes você pode usar o melhor produto com o melhor banhista, e se você botar um secador quente numa pele seca, o animal ele sai assim, se coçando muito, com muita sensibilidade, ele sai vermelho, tá? Então, assim, temperatura do secador é fundamental do banho e tosa. Não dá para fazer nada muito quente num animal que tem problema de pele, porque isso vai piorar o problema de pele dele. Laís, só te interromper, Patrícia, eu queria te perguntar uma coisa com relação. Tu falaste uma coisa que fiquei aqui ruminando, pensando. Um animal que ele tem um pelo comprido, um pelo alto, independente se é liso ou para cima, enfim, de arame que a gente fala, né? A gente não precisa ficar com aquela preocupação, porque é verão que eu tenho que tosar esse animal. O importante é que ele esteja escovado, ele não está sofrendo por causa do calorão, é isso? Não. O pelo dele tem o fator térmico, né? Tá? Importante isso. Digamos assim, calor, a pessoa vem e fala assim, eu quero fazer uma tosa tesoura. Gente, tosa tesoura, ela é uma tosa estética, porque para o animal, se fosse para reduzir calor, não ia fazer nenhuma diferença, porque você tira 1 ou 2 centímetros. Mas não é isso. O que eu digo assim, que o pelo ele não vai interferir, digamos assim, eu vou cortar o pelo do animal e ele vai ficar mais fresco. Não, na maioria das vezes ele vai sentir mais calor, porque ele perdeu a reserva térmica dele. Até mesmo os Golden, né? Até mesmo. Interessante que a gente pensava de uma forma diferente. Eu vou tirar para aliviar o calor. Então, é totalmente diferente. Errada essa nossa colocação. Exatamente. E já que nós estamos falando de cães aqui, quais as doenças comuns nos cães? As doenças virais comuns? Isso. As doenças virais comuns nos cães são a parvovirose e a cinomose, tá? A parvovirose, ela é tipo uma gastroenterite. Ela começa, via de regra, em filhotes. E o vírus da parvovírus, ele gosta de células em intensa divisão mitótica, ou seja, células de partes do corpo que estão se reproduzindo muito rápido, que é o estômago e o intestino do animal. Então, esse vírus ele entra via oral, tá? E ele vai... a impressão que o tutor tem é que o animal foi envenenado, uma situação assim, porque ele está bem e, de repente, ele começa vômito, diarreia, apatia, anorexia, e aí tu vê, ele decai muito rápido, tá? Porque ele está sofrendo um processo infeccioso e também de desidratação, tá? Sim. E aí é muito rápido e tem que ir no veterinário rápido, ele começa a evacuar com um cheiro muito forte, claro, tem sangue, tem bactérias, né? E aí o que acontece? Acaba morrendo de choque hipovolêmico, sabe? Então, de desidratação, falando bem claro, tá? Então, é assim, viu essa situação, já tem que levar no veterinário. A cinomose, ela tem várias fases. Então, tem a fase cutânea, que é a bolinha de pus na barriga, a fase respiratória, que é tosse, é pneumonia, ocular, né, que é conjuntivite. Então, e a fase neurológica, que é a pior fase, que é a mais triste de todas, tá? O que é importante falar, gente, tem vacina para isso. O cão a gente começa a vacinar com 45 dias, faz 3 doses, o animal está protegido, tá? Então, fazer vacina na época certa, com o veterinário, tu vai estar, na verdade, protegendo o amor da tua vida. Porque as vacinas veterinárias, elas são muito efetivas. São bem raros os casos que a gente pega de não ter uma resposta imunitária adequada. Então, que eu sempre falo, né? Quem ama, vacina. Tem gente que se preocupa mais com o banho, mais com o brinquedinho, com não sei o que lá, e esquece o básico, que é a saúde dele, que vai manter esse animal contigo 14, 15 anos. Isso é muito interessante. E uma coisa assim que nem sempre, quando você diz tem conjuntivite, significa que o animal tem cinomose. Não. Pode ser só uma conjuntivite, pode ser uma alergia à areia, por exemplo, vão agora para a praia, né? Uma alergia à areia, pode ser uma verminose, pode ser uma gripe, uma doença de trato respiratório superior, pode ser N coisas. Eu sempre falo, vai do mais simples
ao mais complexo, né? E eu gostaria de saber, vamos agora entrar um pouquinho em vermes de cães. Gato também, né? Eu acho Sim. que é tudo. Como é que a gente pode ficar atenta? Quando é que eu tenho que dar remédio de verme? Porque de repente fica uma coisa muito solta. Então, assim, eu sempre digo assim, o tutor tem a mãe e os filhotinhos. Os bebês, eles têm que começar a tomar remédio, os bebês e a mãe, começar a tomar remédio de vermes adequado para a idade, com 15, 30, 45 dias de vida. 45, 46 faz a primeira dose e o filhote vai tomando o remédio de vermes todo mês, porque ele está na fase oral, ele põe tudo na boca, então ele precisa tomar mensal, para depois fazer conforme o local a cada 3 meses, ou mensal, dependendo do nível de contaminação do ambiente, tá? Está acabando nosso tempo, Ana. Última pergunta. Eu só quero agradecer a Laís, assim, que é sempre uma pessoa assim que tem todo conhecimento, assim, todo respeito da gente, tanto pelo trabalho também como pela sempre a parceria com a causa animal, como a Dalva referiu. Obrigada, tá, Laís, pela tua presença aqui. Obrigada. E a Laís, estou sempre lá. A gente de ONG está sempre lá, quando não encontra ela, procura lá. E também o maridão querido, né, que é o Anastácio, está sempre nos ajudando. Muito obrigado, Laís. Você está no coração da Animal.com. Obrigada. É isso, gente. Obrigada, então, à doutora Laís Sacol Ferreira, médica veterinária, especialista em dermatologia. Obrigada, Ana. Obrigada. E semana que vem estaremos aqui com mais convidados. Obrigada, Dalva. Um carinho de Deus, tá? Muito, muito bom estar aqui discutindo essa causa tão nobre. Um abraço a todos e até o nosso próximo Papo Pet.